Fila de UTIs é zerada pela primeira vez desde o início da pandemia. Governo do Estado anuncia mais uma fase da reabertura econômica. Protesto critica governos estadual e federal no combate à Covid-19. A auditoria aponta irregularidades em nomeações no IFRN. Parnamirim promove mamografias em unidade móvel e feira virtual comercializa produção de artesãs. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. O TVO Notícias está no ar. Pela primeira vez, a fila de espera para leitos de UTI para Covid-19 no Rio Grande do Norte foi zerada nesse domingo. A taxa de ocupação chegou a 77%, abaixo da meta de 80% apontada na semana passada. Neste domingo, de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado, a atualização no site RegulaRN às 7 da noite mostrou que a fila de pacientes em busca de UTI para Covid-19 ficou zerada. Foi a primeira vez que o Estado não registrou pacientes na espera. Já no começo da tarde desta segunda-feira, 7 pacientes estavam na fila aguardando por leitos críticos. A taxa de ocupação estava em 78%. Havia 48 leitos de UTI disponíveis em todo o estado. A governadora Fátima Bezerra comentou esses índices em coletiva de imprensa hoje pela manhã. Ela atribuiu a diminuição da fila à abertura de leitos pelo governo. Nesses últimos 10 dias, nós fizemos um esforço extraordinário e conseguimos instalar mais de 50 leitos de UTI. O que permitiu que chegássemos exatamente a esse momento, zerar a fila de pacientes por leitos de UTI e alcançar essa taxa de ocupação geral de leitos em torno de 80%. Para os próximos dias, nós estamos abrindo mais leitos no João Machado, estamos abrindo leitos também em Santo Antônio, estamos abrindo mais leitos em João Câmara, estamos abrindo mais leitos em Mossoró. Isso até quarta-feira. E pós-quarta-feira, nós continuaremos empenhados em abrir mais leitos, por exemplo, em Açu, temos também Apodi, temos também Currais Novos, lá na região do Seridó. Já o secretário adjunto de Saúde do Estado, Petrônio Spinelli, alertou sobre o número alto de pacientes ainda internados e o risco de os números voltarem a subir caso não sejam tomados os cuidados ainda necessários de distanciamento social. Queremos lembrar que ainda temos, no momento, 669 pessoas internadas com Covid. Queremos lembrar também que nesse momento, nós temos 340 pessoas internadas em leitos críticos. Não dá simplesmente para olhar, comemorar uma coisa muito boa, esse esforço do governo em abrir leitos, em parcerias, nos seus serviços próprios, mas alertar que a doença continua sendo grave. O processo atual é uma grande oportunidade, por um lado, porque nós estamos percebendo a queda, nós estamos percebendo o processo de redução de pressão de leitos de UTI, nós estamos percebendo vitórias na abertura de leitos, a taxa de transmissão relativamente equilibrada, mas o mais difícil é agora, o mais complexo é agora. Se nós não soubermos enfrentar esse momento, não tomarmos os cuidados, poderemos vir ter aqui notícias tristes novamente. Por isso encerro com esse apelo, que é um apelo do governo, que é um apelo da secretaria. União, compromisso, responsabilidade e todos nós imbuídos no pacto pela vida, para que a gente daqui para frente só tenha notícias boas.
O governo do estado anunciou que vai autorizar o início da próxima fase da retomada gradual da economia a partir desta quarta-feira. Academias e lojas maiores poderão reabrir com restrições. As regras estão previstas no plano de retomada da economia e devem ser publicadas amanhã no Diário Oficial. O governo deve autorizar o início da fração 2 da fase 1, que foi adiada na semana passada, junto com o início da fase 2, prevista antes para o dia 25 de julho. Assim, serão autorizadas a reabrir agências de turismo, lojas de departamentos, lojas de móveis, eletrodomésticos, colchões, instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos, telefonia, além de joalherias e cosméticos. Também será autorizada a abertura de restaurantes, lanchonetes e food parks de até 300 metros quadrados, com lotação reduzida e sem a venda de bebidas alcoólicas. Com a antecipação da fase 2, também ficam permitidas a abertura de academias, sem o uso de ar-condicionado. Estabelecimentos em shoppings e galerias ainda não podem abrir as portas. Os estabelecimentos com autorização para abrir devem seguir normas de segurança sanitária, como garantir a distância de 1,5 metro entre as pessoas, impedir a entrada de pessoas de grupo de risco ou infectadas por coronavírus, impedir a entrada de pessoas sem máscaras, além de estabelecer horários alternativos para reduzir a concentração de pessoas. As empresas devem ainda oferecer medidas de prevenção, como oferecer pia com água e sabão ou álcool para a limpeza das mãos. Entidades sindicais e movimento popular protestaram ontem contra o presidente Bolsonaro. Segundo eles, a política genocida do governo tem levado o país à triste marca de 71 mil mortes pela Covid-19. Com faixas escritas fora Bolsonaro e Mourão e com cruzes simbolizando as mais de 1.300 mortes de potiguares pelo novo coronavírus, o protesto se concentrou na Praça das Flores, Petrópolis, e saiu encaminhada até a Praia do Meio. Em todo o estado do Rio Grande do Norte, já são mais de 38 mil casos confirmados da doença. Os manifestantes também criticaram a forma como o governo do estado e o prefeito de Natal, Álvaro Dias, vem conduzindo o combate à Covid-19. Mesmo com a alta taxa de contaminação, a Prefeitura de Natal e o governo do estado decidiram abrir parcela do comércio e indústria. Estamos aqui hoje com essas cruzes aqui para simbolizar essas mais de 70 mil vidas perdidas no Brasil e há já quase 1.400 vidas perdidas aqui no Rio Grande do Norte e nos aproximamos de 600 vidas que são perdidas aqui na capital e Natal. Todos nós sabemos onde estão a maioria desses números, que não são números, são pessoas, são histórias. Estão nas periferias, na Zona Norte, na Zona Leste e na Zona Oeste. Os movimentos sociais também criticaram a Polícia Militar, que no início do ato tentou impedir a passeata com base no decreto do governo do estado que proíbe aglomerações. Desde o início da nossa movimentação, as forças de segurança pública estão nos intimidando, filmando e tirando foto. Gostaria de avisar que não estamos fora da lei. Quem está fora da lei é o governo Fátima, o Álvaro Dias e o Bolsonaro, que estão fazendo genocídio da população. Esses estão fora da lei, abrindo comércio, abrindo serviços não essenciais. E a gente está aqui para denunciá-los. Mas esse também é um ato que está acontecendo em todo o Brasil. O ato finalizou em frente à estátua de Iemanjá, onde os trabalhadores e trabalhadoras fincaram cruzes na areia da praia, representando as milhares de vidas interrompidas pela Covid-19. Relatório da Auditoria Geral do IFRN aponta nomeações irregulares realizadas pela atual gestão. Jorge Silva traz mais detalhes.
O Conselho Superior do IFRN pediu a investigação de nomeações supostamente irregulares realizadas pelo atual interventor Josué de Oliveira. De acordo com Daniel Lobão, membro do Conselho, o pedido de investigação foi encaminhado à Auditoria Geral do IFRN, indagando se as nomeações de alguns servidores para cargos de direção e coordenação estavam dentro da legalidade. O resultado da auditoria foi divulgado no final da semana passada e constatou que há irregularidades nas nomeações porque alguns servidores estão submetidos a processos administrativos disciplinares com punição e alguns deles com suspensão. De acordo com a Lei 8.112, é proibida a nomeação de servidores com processos administrativos em cargo de chefia ou coordenação. A suspensão é de 5 anos e a advertência é de 3 anos. Para preencher cargo de gestão no Poder Executivo Federal, são necessários pelo menos 2 critérios: reputação ilibada e idoneidade moral. Sendo que, na nomeação para sua equipe gestora da reitoria, o professor Josué não está prestando atenção nesse próprio normativo legal, porque foi indicado para preencher cargo de gestão dele vários servidores que constam nas suas fichas profissionais e funcionais do Instituto Federal apenas por processo administrativo disciplinar, ou seja, servidores que foram investigados, servidores que participaram do processo e servidores que foram considerados culpados e em seguida punidos. E dessa forma infringe o normativo legal. No Instituto Federal existe a figura da auditora-geral do Instituto, que está vinculada por sua vez ao próprio Conselho Superior e também à reitoria, e que poderia ter sido acionada a qualquer momento para verificar a ficha funcional desses servidores. Mas isso não foi feito. Foi levado ao conhecimento da gestão em uma das reuniões do Conselho Superior sobre essa irregularidade. Não foi feito nada a respeito. Membros dos sindicatos criticaram as irregularidades cometidas pelo interventor, além de pedir sua saída e a posse imediata do reitor democraticamente eleito, José Arnóbio. O que a gente vê é que existem 2 pesos e uma medida. Para nomear, né, o reitor eleito, professor Arnóbio, o MEC usou de um argumento que o professor Arnóbio responde uma sindicância, e por isso ele não poderia ter sido nomeado como reitor. Porém, a gestão interventora, né, do professor Josué não deu importância a esse critério e saiu nomeando pessoas, né, servidores, que responderam, PADs, foram punidos, inclusive ainda estão em suspensão, né, não poderiam estar ocupando esses cargos. E aí a gente vê que não existe, né, esse critério que o MEC colocou para não nomear o nosso reitor eleito. Até o fechamento dessa matéria, não conseguimos entrevistar o interventor do IFRN, Josué de Oliveira, para comentar o resultado da auditoria. Jorge Silva para o TVU Notícias. A Prefeitura de Parnamirim realiza agora, no mês de julho, uma programação de atendimentos para mamografias em uma unidade móvel. Serão oferecidas 300 vagas para as mulheres que precisam fazer o exame. A unidade móvel para a realização das mamografias será instalada nas unidades básicas de saúde de Parnamirim entre os dias 20 e 31 deste mês de julho. A ação contemplará 2 bairros por mês. Isso se deu devido a um chamamento público realizado pela Secretaria de Saúde no mês de março, e devido à questão da pandemia nós não podíamos, ficamos impossibilitados de dar andamento, né, nas marcações dessas mamografias. Serão inicialmente em 2 bairros aqui do município, em Passagem de Areia 2, entre os dias 20 a 24 de julho, e no Parque Industrial entre os dias 27 e 31 de julho. Então, a cada mês serão realizadas essas ações, que não será uma ação pontual, será uma ação contínua da Secretaria de Saúde em 2 bairros.
O exame é indicado para mulheres a partir dos 40 anos quando não há histórico familiar ou menos em casos específicos. Para a realização do procedimento, a paciente deverá apresentar o comprovante de residência, que precisa ser de Parnamirim, identidade, cartão do SUS e encaminhamento médico. A Secretaria de Saúde de Parnamirim afirma que serão adotadas medidas de segurança para evitar a contaminação por Covid-19. Iremos ter um totem para a higienização das mãos dos pacientes, termômetro para verificar a pressão, a temperatura dos pacientes. Quem tiver mais de 37 graus não vai poder realizar o exame. Teremos um tapete para poder entrar dentro do caminhão, um tapete com solução de hipoclorito de sódio para higienizar os calçados das pessoas. Máscara de acetato, capote e luvas serão utilizados pelos profissionais do mamógrafo, e a cada paciente a máquina ela é higienizada. Desde que o isolamento social começou, muitas entidades esportivas tiveram suas atividades paralisadas. Atualmente, mesmo com pouca melhora no número de casos de Covid-19 no Brasil, algumas atividades voltaram ou estão se preparando para o retorno. Após meses sem a bola rolar nos gramados, o futebol começou a dar sinais de retorno no Brasil com a volta de alguns campeonatos estaduais. A CBF também publicou o calendário da temporada de 2020, que tem seu encerramento previsto para fevereiro de 2021. No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca voltou no dia 18 de junho. Os confrontos decisivos do campeonato acontecem lado a lado ao Hospital de Campanha do Maracanã, que atende os pacientes vítimas da Covid-19. O Brasil atingiu a infeliz marca de 70 mil óbitos pelo coronavírus. O número de mortos lotaria o estádio Maracanã, que tem capacidade para 78 mil. Com a atual situação, surge a pergunta: existe uma forma segura de retornar às partidas no futebol? O médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz e presidente da Sobrasp, Victor Grabois, explica. A primeira coisa que me vem à cabeça, e alguns países já têm feito isso, né, e acho que tem estados no Brasil também que estão começando, que é a ideia de não ter público. Os jogadores de futebol jogarem sem público. A OMS acabou de reconhecer a transmissão da Covid não apenas pela tosse, pelos espirros, a questão da gotícula, mas provavelmente também pelos aerossóis, que são partículas menores. Então a fala tem um aspecto muito importante, né? Todo mundo aqui que já foi num estádio de futebol, que torce pelo seu time, tem o gol, as pessoas se abraçam, mesmo que você coloque distância entre as cadeiras, enfim, a própria natureza de torcer pelo esporte, de frequentar um estádio, ela é, felizmente, aliás, ela é muito contraditória com qualquer ideia de distanciamento. Aqui no RN, o governo ainda não liberou o retorno do futebol. O América viajou desde o início do mês para Pernambuco para dar início aos treinos. O ABC também decidiu sair do território potiguar e embarcou para Salvador. Os times se preparam também para a Copa do Nordeste, que terá seu retorno no dia 21 de julho. Os riscos de contaminação entre os atletas ainda preocupam. Os jogadores de futebol têm uma possibilidade, um risco de um elevado contágio, porque todos nós já temos evidências, já conhecemos as evidências científicas de que a Covid se transmite através do contato e ela também se transmite através e principalmente da via respiratória, né? Então, no futebol, essas duas coisas estão muito presentes, né? A proximidade é enorme, né? Enfim, a regra de ficar pelo menos 1 metro, 1,5 metro, evidentemente nunca será respeitada pela própria natureza do esporte. Então nós podemos dizer que o risco entre os jogadores de futebol e todo o pessoal de equipe, tudo, ele é elevado. De acordo com Victor Grabois, mesmo com a sinalização de que o esporte profissional está sendo retomado, o cenário que vivemos não é o adequado para o retorno, nem o esperado. Voltar quando tiver vacina, porque
é uma aposta complexa. A gente tem muito pouco tempo de pandemia até para poder afirmar qualquer coisa. Não temos a vacina, temos ainda uma intensa circulação do vírus. Então, a ideia do momento adequado, a minha tendência seria dizer, com a vacina, uma das vacinas, enfim, já sendo aplicada, e sendo aplicada num volume que nos permita alcançar a chamada imunidade de rebanho. Sei que o meu ponto de vista não é um ponto de vista otimista, mas ele é um ponto de vista bastante calcado nas evidências científicas que a gente dispõe hoje e que o que a gente está assistindo no mundo todo. A reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, foi aberta neste domingo. O evento, que ocorreria presencialmente aqui em Natal, será realizado em formato virtual. O tema da mini reunião virtual é o mesmo: ciência, educação e o desenvolvimento sustentável para o século XXI. O reitor da UFRN, Daniel Diniz, participou do primeiro encontro. Um momento difícil impõe a ausência do contato físico. Essa impossibilidade pode até dar a impressão de que diminui o calor humano no reencontro fraternal, que é uma das marcas da Assembleia. Temos certeza de que isso não ocorrerá, pois haveremos de suprir essa dificuldade com o aporte da qualidade científica dos trabalhos e das oportunas intervenções dos participantes. Reitero, portanto, minha saudação entusiasmada. Bem-vindos, ainda que virtualmente. E quanto a nós, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não desistimos de realizar a reunião. Essa reunião virtual que hoje iniciamos é apenas o prenúncio de que o desalento não diminuirá o nosso entusiasmo. Com a fé inabalável na ciência e no país, encerro dizendo que continuaremos, a despeito de todas essas dificuldades, a portar simbolicamente o fogo de Prometeu, seguindo seu exemplo de resistir, não contando os desafios a enfrentar. A programação terá 17 minicursos até o dia 24, com mais de 2.000 participantes pela internet, além de painéis com palestras virtuais. Na terça-feira teremos o tema, vai ser o desenvolvimento sustentável, o tema da reunião anual, com a palestra do professor Paulo Artacho sobre mudanças climáticas. Na quarta-feira teremos Educação para os Novos Tempos, conferência do Renato Giannini e um debate e um painel exatamente sobre esse tema. Na quinta-feira discutiremos a situação da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, com um painel, e no final do dia uma palestra de Alexandre Quintanilha, que é um cientista português e deputado na Assembleia Legislativa de Portugal. E na sexta-feira discutiremos os rumos futuros da pandemia, quais os desafios que temos pela frente, com a participação de economistas, de pessoas das áreas sociais, das áreas médicas, num painel. E, ao final do dia, também um debate com o Cláudio Struckner, da Fundação Getúlio Vargas, e com um pesquisador do Imperial College. Então, essa vai ser a nossa programação da semana. Convidamos vocês a assistirem a essas atividades que estão todas no portal da SBPC, para quem tiver interesse em saber a programação. O presidente da SBPC afirmou ainda a intenção de realizar a reunião em seu formato presencial aqui na UFRN. Em 72 anos, é interessante destacar que a reunião anual da SBPC nunca foi adiada e nunca foi suspensa. Mesmo em 1977, quando houve uma proibição pelo governo militar, ela foi realizada na PUC em São Paulo. Então, nós vamos realizá-la, a 72ª reunião anual da SBPC. Não sabemos exatamente quando, mas certamente a faremos em Natal, no momento adequado, que será informado a vocês. Durante o período de pandemia, as artesãs da Feira Potiguar de Economia Solidária viram a renda familiar diminuir com a interrupção das feiras na Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária, SECAFES. Mas agora elas ganharam uma loja virtual para comercializar seus produtos. A loja virtual Feirarte é resultado de um esforço coletivo da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, com o apoio da Incubadora para Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários do IFRN e da Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias da UFRN.
Nela, os clientes podem conhecer os produtos e também um pouco sobre os coletivos, associações, cooperativas e grupos de mulheres que compõem a feira. Trabalhamos com 20 mulheres, né? Aqui nos reunimos para confeccionar sabão, roupas, vassouras. Trabalhamos com crochê no grampo, vagonite, macramê, fuxico, entre outras tipologias. E nossos produtos eram vendidos em feiras, né, feiras públicas, e hoje em dia nós estamos participando do site criado pela Feirarte. Lá também nós colocamos o nosso produto à venda e acreditamos que com esse site as nossas vendas aumentarão, né, as mulheres serão bem mais beneficiadas financeiramente. E é isso, né, que a gente espera. A Feira Potiguar da Economia Solidária existe desde 2018 como um espaço coletivo de comercialização para artesãos do Rio Grande do Norte. Instalado na Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a feira agora conta com um espaço virtual para vender e divulgar os produtos durante esse período de isolamento social. A loja virtual é consequência de uma ação que a OAS desenvolveu com a Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho entre 2016 e 2018. Naquela oportunidade, nós instalamos uma feira física do artesanato lá na Secafes e a incubadora do Instituto Federal. Nesta ação da loja virtual, nós estamos juntos, as duas incubadoras, com apoio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Governo do Estado. Na live de inauguração, a subcoordenadora da Economia Solidária das Setas conta como surgiu a loja virtual. Desde março parou tudo, suspendeu as atividades produtivas e, em especial, as atividades de comercialização. Ficou meio stand-by, todo mundo zonzo, sem saber um pouco quais as estratégias que poderia estar fomentando para que voltasse a girar, a gerar renda e fortalecer a dimensão econômica dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Aí a gente começou a pensar, vamos provocar o espaço da Feirarte, as artesãs, a pensar em conjunto uma estratégia que nos represente, que faça com que elas se envolvam, se sintam parte, e aí surge a ideia da loja virtual, que hoje já é real. Faleceu hoje, vítima da Covid-19, o artista plástico, poeta, ator e militante ambiental Ivo Maia. Natural de Catolé do Rocha, na Paraíba, Ivo radicou-se em Ceará-Mirim, onde viveu por muitos anos. Expôs sua obra no país e fora dele, como na Suécia, Portugal e Chile. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.